e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 A igreja e a noiva diz vem. Aleluia. Aleluia. Amém. Na volta do culto da manhã, hoje, Pati estava comigo no carro e falamos sobre isso. O Espírito e a noiva dizem vem. Glória a Deus. Bem-vindos, irmãos, ao santuário, a essa celebração. Deus está aqui. Desde pequenininho, na igreja, no boletim, dizia assim: aqui se entra para adorar a Deus e daqui a gente sai para amar o próximo. Agora é o tempo de adorarmos a Deus. Eu sei que você pode ter no coração muitos motivos, intenções e petições. Deus sabe como está o meu coração, cheio de pedidos também. Mas o tempo do culto agora é o tempo de esquecermos os nossos desejos, à exceção de um, o desejo de exaltar o nome do Senhor. Não nos preocupamos com o que havemos de comer, com o que havemos de beber ou de vestir. Isso o Senhor se preocupa. Agora, nossa ocupação é de bendizer o seu nome. Nós vamos cantar o Kyrie, e o Kyrie convida a Trindade Santa a essa celebração. Senhor, Pai, tem piedade de nós. Cristo, Filho, tem piedade de nós. Senhor, Espírito Santo, tem piedade de nós. Senhor, nós queremos te adorar, queremos te bendizer e te exaltar. No primeiro culto do ano, nós queremos dizer que só em ti confiaremos. Vem, Jesus, toma o teu lugar nesse culto, nas nossas vidas. É isso que te pedimos, crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem piedade de nós.
Santo é o Senhor, poderoso. Ele é digno De toda honra, digno de toda glória e de receber todo o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso. Digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Aleluia! Aleluia! Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegre-se nele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Celebramos, Senhor, nosso amor, que amamos Jesus. A ti bendirei para sempre. Em ti Confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Aleluia. Não há outro a quem eu ame. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Protetor, meu refúgio, libertador.
Você pode cantar. A minha voz já está indo embora. Vamos todos juntos. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ando em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Aos teus pés, Jesus. Aos teus pés. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Aqui, Deus, olha aqui, Deus, teu povo se entrega, Senhor, Eu sou teu recebe, e Senhor. tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Aleluia. Vocês podem sentar. Que bom que pertencemos a Deus, por criação e pela obra da redenção em Cristo Jesus. Logo mais todos participaremos da ceia do Senhor. E eu gosto quando Paulo recomenda que cada um deve examinar-se a si mesmo e depois, só assim, comer do pão e beber do vinho. Por isso, por um instante, recline um pouco a sua cabeça, feche os seus olhos. E quando a gente pede para que você faça esse movimento, não é que algo extraordinário acontece com isso. É apenas para que você volte de fato a olhar para si. E perceba atitudes, pensamentos, palavras, omissões, que apesar do iniciozinho de um ano, segundo dia apenas, mas com certeza, porque a nossa natureza é assim. Desagradamos, desobedecemos aquilo que Deus tem para nós. Mas o tempo é de reconciliação. A boa nova do Evangelho, e se nós não crescemos nisso, não estaríamos aqui, é que todo e qualquer pecado confessado diante de Deus é pecado perdoado. A alegria de Deus, o prazer de Deus, a satisfação de Deus está em perdoar seus filhos e filhas que com o coração contrito e sincero arrependimento se colocam diante dele. Por isso, Senhor, na tua presença, como nós acabamos de cantar, Santa, Santo, Santo, estamos nós, filhos e filhas, apesar de sabermos que somos amados e amadas tuas e teus, falhos, fracos, limitados, finitos. Erramos contra ti, erramos contra nós mesmos, erramos contra o nosso próximo. Mas nessa hora, Senhor, aqueles que com sincero arrependimento e contrição em seus corações, te suplica perdão, te pede misericórdia, graça, que o Senhor dos altos céus olhe, contemple e responda a cada coração nessa hora. Desde já te agradecemos o sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. O seu corpo entregue, o seu sangue derramado, vertido. E isso foi o suficiente para que nós hoje pudéssemos experimentar o perdão pelos nossos pecados. Oramos e agradecemos confiados nesse nome que tem todo o poder, o nome precioso de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, por quem oramos e agradecemos. Amém. Eu gosto quando João escreve sua carta e também diz assim: filhinhos, os vossos pecados estão perdoados, graças ao nome do Senhor Jesus. E é nessa alegria, fé e esperança que, mesmo assentados, vamos continuar louvando ao nome do Senhor. O Evangelho de João inicia dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram criadas para Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Ele estava desde a fundação do mundo. Ele sabia da existência de cada um de nós. E hoje nós o buscamos conhecer. Tua humildade colocou o jardim.
Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. eu quero conhecer Jesus Cada dia mais parecido com ele quero conhecer Jesus e ser achado nele. eu quero conhecer Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 29, nós leremos os versículos de 1 a 14. Se você tem o seu aplicativo, pode abri-lo, a Bíblia, ou então acompanhar conosco, que está sendo exposto nas nossas mídias. Jeremias, capítulo 29, versículos de 1 a 14. São estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Hilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Vamos passar a palavra ao nosso pastor. Poder sentar, meus irmãos. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que quando eu era muito jovem, criança, porque jovem eu ainda sou, né, Tess?
quando eu era criança, melhor dizer assim, eu conheci um pregador, o nome dele era Pedro. E eu me encantei com a pregação da palavra por intermédio de Pedro. E desde criança eu senti um chamado para pregar também. Eu queria fazer como Pedro. Depois, já jovem, eu não era convertido, por assim dizer, quando eu vi Pedro e quando eu senti o chamado. Mas mais jovem, já lá na igreja, quando eu via Dom Paulo, quando eu via Beto, Ximenes ainda não tinha chegado na nossa igreja, eu olhava para ele também e sabia que eu tinha um chamado para pregar o Evangelho. Quero dizer a vocês que eu tinha uma referência, sempre tive referências. Eu chegar nos lugares e verem homens pregando a palavra de Deus, e eu dizia, eu um dia vou chegar ali e vou pregar também, porque assim Deus me chamou. E hoje vai pregar aqui uma mulher. E eu quero que as crianças do sexo feminino e as jovens e as mulheres de todas as idades tenham também essa referência. Eu quero que alguém olhe para cá, e vai ser assim hoje e vai ser assim sempre, enquanto eu for pastor, e digam, eu quero pregar o Evangelho como aquela mulher. E a gente vai começar esse ciclo hoje com uma mulher pregando. O nome dela é Lilian Cordeiro Cosentino. Lilian é minha amiga há muitos anos, eu não vou dizer quantos anos para não nos caboetar a idade, mas amiga desde esse tempo, desde quando eu olhava Pedro, sendo que desde esse tempo ela já era crente, eu é que não era. Ela já tinha Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, eu tinha Jesus como Salvador, mas Ele não era ainda o Senhor da minha vida. Quando um dia Jesus foi o Senhor da minha vida, então passamos a ser companheiros de ministério, e por mais de 20 anos pregamos o Evangelho juntos. Ela está aqui com seu marido, Carlito, com as suas filhas, Mariana e Manu, e ela é uma pregadora muito ungida, e eu sei que Deus tem a falar ao meu coração e ao seu coração através da boca dela. Nós vamos cantar mais uma canção. Abra o seu coração, abra os seus olhos espirituais para receber o que Deus tem para você e para mim essa noite. Amém. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu irei proclamar. Levarei eu também minha cruz.
a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória alcançar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu irei proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Amém, Jesus. Obrigada, Pai, por esse privilégio, Senhor Deus, de estarmos na Tua casa essa noite, Pai. Porque em tantos lugares nós poderíamos estar, mas Tu um dia nos encontraste, nos atraísse com os Teus laços de amor. E é por isso que estamos aqui, Senhor. Te entregamos esse tempo, te entregamos, Pai, esse momento em que meditaremos na Tua palavra, Pai. E te pedimos, Senhor, prepara os nossos corações, Pai. Vem dar fome a cada um aqui, Senhor, da Tua palavra, Pai, do pão que Tu tens para alimentar o nosso espírito essa noite. É o que te pedimos e já te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Gente, que prazer estar com vocês no primeiro domingo do ano. E estou bem alegre de estar com vocês aqui hoje. E, ao mesmo tempo, venho com temor e tremor pela responsabilidade de estar trazendo essa mensagem, mas com muita alegria, porque eu sei que aquilo que Deus faz conosco e na nossa vida, nós não devemos guardar para a gente, mas nós devemos compartilhar. E eu queria compartilhar com vocês essa noite um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. E o meu clamor é que hoje possa fazer sentido também, e essa palavra possa encontrar lugar, espaço também no coração de vocês essa noite. Amém? E o tema que eu escolhi para falar hoje foi sobre esperança. Esperança para um novo ano. E eu decidi falar por esperança logo quando o reverendo Ivan me convidou. Foi a primeira coisa que eu pensei, foi falar sobre esperança. E pensei nisso por duas razões principais. A primeira, porque estamos no início de um ano, e como início de todo ano, de um novo ciclo, é natural que existam desejos, metas, expectativas. É natural que a gente chegue agora em 2022 com aquele sentimento de realização das coisas que a gente não realizou nos anos anteriores. Então, a gente precisa de esperança para começar esse ano. E eu decidi também falar de esperança por outro motivo, porque nós viemos aí de 2 anos extremamente difíceis, né? 2 anos de pandemia, 2 anos que tivemos que lutar com o inimigo invisível, 2 anos que tivemos as nossas vidas modificadas. Sei que muitos aqui perderam pessoas queridas, amadas, outros tiveram perdas financeiras. Ainda estamos vivendo no nosso país e no mundo um momento de insegurança, seja ela de saúde pública, seja insegurança financeira. Então, eu entendi como oportuno a gente falar sobre esperança, por essas duas razões. Mas eu não queria falar de qualquer esperança, nem eu queria falar sobre o que o dicionário define como esperança, nem como a psicologia ou a filosofia falam sobre esperança. Mas eu quero compartilhar com vocês a esperança no sentido cristão, a esperança como virtude divina, virtude teológica para o nosso coração. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, naquele poema lindo sobre o amor, ele termina dizendo: permanecerão a fé, a esperança e o amor. E essas 3 virtudes, elas andam de mão dadas. Da mesma forma que a Trindade forma uma unidade, essas 3 virtudes, elas
caminham juntas e formam também uma unidade, formam uma coreografia da redenção. E dentre as três, eu escolhi falar sobre esperança hoje para vocês. E pensando em possíveis conceitos do que eu poderia falar de esperança, teve um conceito que me chamou muita atenção, que foi uma definição de esperança do bispo anglicano N.T. Wright, que é um bispo estudioso do Novo Testamento e estuda bastante a teologia paulina. E N.T. Wright ele traz a seguinte definição de esperança. Ele diz que esperança é a confiança inabalável no Deus que não nos abandona, nem nos desampara, e tem reservado para nós mais do que podemos pedir ou pensar. Então, assim, achei essa definição tremenda. E ela é maravilhosa porque ela traz alguns elementos muito importantes para a gente pensar sobre esperança. O primeiro elemento é que ela fala que a nossa confiança está em Deus. Nossa confiança não está em qualquer coisa. Nossa confiança não está naquilo que Deus pode fazer por nós. A nossa confiança está posta e fundamentada em Deus. O salmista fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, nós confiamos em Deus, é nele em que a nossa confiança está estabelecida. Mas é um Deus que tem como atributo a fidelidade e a lealdade. É um Deus que não nos desampara. É um Deus que não nos abandona. Então, se vivemos hoje um ambiente de insegurança, esta segurança nós podemos ter, que nós temos um Deus que não nos abandona nem nos desampara. Isaías fala, porventura pode a mãe esquecer um filho que traz ao colo? Todavia, ainda que ela viesse a esquecer, eu não me esquecerei de vós. Essa é a promessa que nós temos. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, que não nos deixaria sós. Ele é o bom pastor e que ninguém nos arrebatará das suas mãos. Então, nós podemos descansar nessa promessa de que a nossa confiança está posta em um Deus que não nos desampara e não nos abandona. Amém? E também num Deus que não é só Deus do nosso presente, mas é o Deus do nosso futuro. É um Deus que tem reservado para nós muito mais do que podemos pedir ou pensar. Então, é este Deus em quem nós estamos confiantes nesse início de ano. É nele que está a nossa expectativa, a nossa esperança. Não é em qualquer coisa, mas é nesse Deus. Amém? Então, dito isso, e tendo essa definição em mente, como é que a gente pode entender e o que é que a gente pode aprender sobre a esperança nesse texto que nós acabamos de ler de Jeremias? Jeremias 29, talvez o versículo assim, mais conhecido seja o versículo 11. Inclusive, eu vi esse fim de ano muitas pessoas postando e enviando, quando diz, bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou então tem outra tradução que fala para vos dar uma esperança e um futuro. Então, mas para a gente entender essa promessa desse versículo 11, a gente precisa entender o contexto que esse texto foi escrito. Porque se a gente não entende o contexto, a gente não consegue aplicar corretamente esse versículo 11 nas nossas vidas. E eu queria fazer um breve resumo desse contexto. Então, essa carta, esse capítulo 29, descreve que o povo de Deus, os israelitas, estavam no exílio babilônico e que Deus move Jeremias a escrever uma carta para aquele povo que estava exilado e mandando um alerta, algumas orientações e, ao mesmo tempo, promessas para aquele povo. E Jeremias escreve aquela carta que estava destinada àquele público e traz algumas recomendações. Primeiro, ele diz que, ao contrário do que os falsos profetas estavam falando, aquele exílio não estava perto de terminar. Porque os falsos profetas que estavam ali no meio deles, estavam dizendo que o exílio estava perto de ter o fim. Na verdade, os falsos profetas estavam dizendo que o povo queria escutar, mas que não era a verdade de Deus para o povo.
E aí Deus vem com essa carta para trazer luz, para trazer verdade e clareza, e para dizer ao povo, não dê ouvido aos falsos profetas. Esse exílio só vai terminar quando forem completados os 70 anos que eu defini. E, ao mesmo tempo, ele dá uma recomendação muito prática. Ele diz, nesse tempo, não é para vocês ficarem parados. Nesse tempo, construam casas, casem, se deem seus filhos em casamento, plantem árvores, comam dos seus frutos. E, ao mesmo tempo, no final, aí vem a promessa. 2 promessas, pelo menos. A promessa de que os pensamentos que ele tem ao nosso respeito, no caso, a respeito daquele povo, mas nós, como povo da Nova Aliança, isso também se aplica para nós, são pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. E, ao mesmo tempo, depois, no versículo 13, Deus disse, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, esse é o contexto em que essa parte das Escrituras foi escrita. Então, o que é que nós podemos aprender sobre a esperança com esse texto que a gente acabou de ler? Né? Lembrando que existe ali um povo que está em exílio, que um exílio que não vai terminar logo, que estava sendo influenciado por falsos profetas e que existia assim, uma promessa para um futuro e uma esperança. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode aprender é que a esperança, ela nasce da crise. É no momento da crise que a esperança, ela tem essa capacidade de nascer. Tem um teólogo e padre tcheco, que eu gosto muito dos livros dele, chamado Tomáš Halík, e ele diz que a crise é o berço da esperança. Porque é na crise em que todas as nossas potencialidades humanas, elas se vão. Então, a esperança, ela tem ali um terreno propício para ela nascer. João da Cruz, ele diz que é na crise que as virtudes teológicas, elas se desenvolvem, porque é exatamente no momento em que as 3 capacidades naturais da alma, a memória, o intelecto e a vontade, elas não têm mais possibilidades, elas se encontram num beco sem saída. E aí aquela esperança que estava infundida no nosso coração, de forma potencial, ela encontra ali terreno fértil para se desenvolver. Então, muitas vezes, é durante a crise, as crises da nossa vida, são nos exílios em que nós nos encontramos, é que nós conheceremos o Deus de toda a esperança. É no momento da crise que muitas vezes nós vamos pela primeira vez abrir a porta ao Deus que é fonte de toda a esperança. E é exatamente nesse tempo, quando a gente olha as circunstâncias, quando aquela esperança da vida ordinária, de que os nossos desejos sejam realizados, e não acontece, é que a verdadeira esperança, ela pode crescer e desenvolver. Amém? Isso faz sentido para vocês? Então, talvez muitos de nós, muitos de vocês estejam hoje iniciando esse ano e com aquela sensação de que eu estou começando mais um ano e sinto que minha vida não está como eu gostaria. Sinto que eu não estou com todas as áreas da minha vida numa situação confortável. Muitos de vocês podem se sentir em crise, se sentir exilados. Mas saibam que este tempo é um tempo propício para que a esperança de Deus nasça no coração de vocês. Nenhuma crise na nossa vida, ela é desperdiçada pelo Senhor. Toda crise, Deus pode usar para a honra e glória do seu nome. Então, se permitirmos, o Deus de toda graça, Ele usa todas as crises para produzir em nós aquilo que não seria produzido de outra forma. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, ele fala que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, experiência, caráter aprovado. E a experiência, esperança. Então, a tribulação, ela sempre vai produzir algo. E se nós permitirmos, ela vai produzir no final esperança.
e uma esperança que não nos decepciona. Então, nisso nós podemos ter a nossa segurança. E, dito isso, uma outra coisa que a gente pode aprender sobre a esperança, que eu chamei aqui de segundo ponto, é que a esperança, ela dá sentido ao nosso presente. Ela empresta sentido ao nosso dia hoje. Deus, ele vem com uma recomendação muito prática para o povo. Ele diz: construam casas, criem relacionamentos, plantem, comam do fruto, aproveitem esse tempo que vocês têm. Não fiquem esperando quando vocês forem libertos. Não fiquem esperando a situação estar confortável. Hoje é o dia que Deus nos deu. Hoje é o tempo que nós temos. E nós podemos, sim, aproveitar o dia de hoje. Não para ficarmos como espectadores, esperando o que é que o futuro vai nos trazer. Mas nós podemos, sim, sermos arquitetos do nosso futuro. Nós podemos, sim, construir hoje, sermos cooperadores no que Deus quer fazer em nós e através de nós. Tem uma imagem, C.S. Lewis traz em um dos seus livros, uma imagem que eu gostei muito e eu acho que tem um pouco a ver com isso, que ele fala que nossa vida é como se fosse uma obra, um teatro, né? Uma peça de teatro. E ele diz que nessa peça, Deus é o grande diretor. Ele sabe todo o roteiro. Ele sabe o início, ele sabe o fim. Porque ele é que dirige todas as coisas. Mas aí C.S. Lewis diz o seguinte: nós somos os atores, nós somos os protagonistas. E Deus, para nos conferir um pouco de dignidade, ele nos permite a arte do improviso. Então, ele é o diretor, ele que tem toda a história, mas Deus nos permite a arte do improviso. Então, é esse paradoxo da soberania de Deus e da nossa liberdade. Deus nos chama a sermos copartícipes da implantação do reino dele. Então, o que Deus faz nas nossas vidas não tem um impacto apenas na nossa vida, mas nós somos pessoas que estão dentro de um projeto muito maior. E nós podemos, sim, ser copartícipes daquilo que Deus quer fazer, que é estabelecer o seu reino na terra, assim como é no céu. Então, cabe a nós essa arte do improviso. Como o nosso bispo costuma falar, o deserto é pedagógico. E eu vou parafraseá-lo e vou dizer, o exílio é pedagógico. Nós podemos construir casas no exílio. Nós podemos construir relacionamentos no exílio. Nós não precisaremos estar libertos totalmente para que o nosso presente tenha sentido. Mas essa esperança, ela vem como uma fenda em que ela permite que uma brisa de futuro entre no nosso presente e permite que as tribulações, as dificuldades não nos sufoquem, mas traga esse respiro, traga esse fôlego para que o nosso presente tenha sentido e nós possamos, sim, construir o nosso futuro. Tem um rabino que eu gosto muito, chamado Harold Kushner, um rabino americano, e eu vendo uma palestra, uma pregação dele recentemente, ele disse o seguinte, ele falando do terrorismo, né, nos Estados Unidos, e ele disse que um dos grandes alvos do terrorismo não é apenas matar as pessoas, mas sim é gerar medo e paralisá-las. É roubá-las da vida diária, é roubá-las do fluxo da vida. Elas ficarem paralisadas a um ponto de que elas começam a deixar de fazer as coisas pelo medo. Esse é o grande objetivo do terrorismo, né? Por isso que o nome é esse, é o terror. E o exílio, ele pode fazer isso conosco também. Ele pode nos deixar paralisados. Ele pode nos deixar amedrontados. Mas a partir do momento em que a gente tem a perspectiva e a convicção de que a nossa vida está sob as mãos e sobre o governo do Senhor, a gente sabe que o tempo presente, ele pode sim fazer sentido.
ele pode sim ser útil. E nós podemos sim sermos frutíferos no tempo de hoje. Se hoje estamos vivendo, de repente, inverno, ainda assim, nós podemos, nessa estação, haver sentido e da nossa vida brotar bênçãos para outras pessoas. Mesmo que a gente esteja vivendo em estações sombrias, ainda assim Deus pode nos usar para abençoar outros, para sermos esses coparticipantes desse reino. Amém? Faz sentido para vocês? Terceiro ponto que eu gostaria de dividir, que eu coloquei, foi o seguinte: a esperança, ela não nega a realidade. E o que é que eu quero dizer com isso? Essa carta de Deus ao povo, ela teve um grande objetivo, que era alertá-los dos falsos profetas, do falso ensino que o exílio estaria terminando, que não era uma verdade. Então, Deus veio trazer verdade e luz para que aquele povo não estivesse iludido por algo que não iria acontecer. E quando a gente fala de esperança, é muito importante a gente diferenciar de otimismo. Porque o otimismo, por melhor que seja, o otimismo tem a ver com a nossa crença de que o que desejamos vai acontecer. Mas a esperança, ela tem a ver com a coragem de enfrentar as situações, ainda que aquilo que a gente deseja não aconteça. Então, é muito diferente. E Deus vem produzir em nós, não é o otimismo, mas é a verdadeira esperança. A verdadeira esperança é aquela dos amigos de Daniel, que quando diante da fornalha ardente dizem: o Deus que nós cremos, Ele pode nos livrar, mas ainda que Ele não livre, nós não nos prostraremos e adoraremos aos teus deuses, ó Rei. Então, Deus é poderoso para intervir? É. Deus é poderoso para mudar a história? É. Deus pode vivificar os ossos secos, pode trazer vida? Pode. Pode trazer cura, restauração, libertação. Eu creio que Deus pode fazer isso. Nós cremos nisso. Deus é o Deus que intervém na nossa história. Mas a nossa esperança não está naquilo somente que Deus pode fazer por nós. A nossa esperança está de que Deus continua sendo Deus, continua tendo o governo das nossas vidas, ainda que esse nosso desejo não aconteça. É o que Pedro diz: Senhor, a gente não fica entorpecido fora da realidade. Cristianismo, ele tem a ver com os pés no chão, com os pés na realidade. Mas ele também tem a ver com os olhos sobre os montes, de onde veio o nosso socorro. Então, nós enxergamos a realidade, enxergamos, mas os nossos olhos continuam voltados para o alto, de onde vem o nosso socorro. Então, quando Pedro fala: Senhor, nós jogamos a noite... Oi? Nós lançamos a noite toda as redes e não veio nenhum peixe. Essa é a realidade. Esse é o diagnóstico. Mas sob a tua palavra, nós lançaremos novamente. Essa é a verdadeira esperança. A realidade é essa. Nós não vamos negar, mas nós não nos limitaremos a ver a realidade. Porque se enxergarmos apenas a realidade, sem a esperança, isso apenas vai gerar desespero. Mas quando enxergamos a realidade com a verdadeira esperança, então nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, não temendo mal algum, porque sabemos que o Senhor está conosco. Amém? E para finalizar, o último ponto, antes disso, que eu acho que é importante citar, tem um pastor que eu gosto muito, sei que Reverendo Ivan também gosta, chamado Timothy Keller, um pastor americano da igreja de Nova York. E mais ou menos em março de 2020, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas, né, que nós sabemos que é um câncer que tem um prognóstico muito ruim. E recentemente ele fez uma postagem
que falou muito ao meu coração, que eu acho que tem a ver com isso que a gente acabou de falar. Ele diz o seguinte, Timothy Keller, agora, mais ou menos uns 20 dias, ele disse, eu tenho câncer de pâncreas estágio 4, mas é extremamente reconfortante saber que Deus é infinitamente mais sábio e mais amoroso do que eu, e que Ele certamente tem boas razões para tudo o que faz e permite, ainda que eu não compreenda. E é nisso que está posta a minha esperança e força. Então, isso é que é a verdadeira esperança. Fazendo o tratamento que precisa ser feito, clamando pelas orações do povo, mas com a esperança de que Deus, Ele não perdeu o controle da situação. Ele continua sendo Deus do presente e do futuro. E, recentemente, ele também deu uma entrevista, a esposa de Tim Keller, ela tem um problema de saúde crônico, intestinal, já teve muitas internações, tem uma saúde bem frágil. E fizeram uma entrevista, perguntaram a ele também recentemente, Tim, e nessa situação, como é que está? Porque você sempre foi a parte mais forte fisicamente, né, do ponto de vista de saúde física. Como é que vai ser agora com você e com Kate? E a resposta dele foi maravilhosa, quando ele disse, nós dois seremos cuidados pelo Senhor. Essa é a esperança que nós cremos. Que se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas a nossa verdadeira esperança não está depositada no que Ele pode fazer, mas em sim quem Deus é. Na verdade, por aquilo que Ele já fez por nós. É nisso que nós repousamos. E para terminar, a nossa esperança, ela precisa ser exercitada. Da mesma forma que um músico, para se tornar virtuoso, ele precisa praticar e exercitar. Nós precisaremos também exercitar a nossa esperança. E já foi dito que a oração é a escola da esperança. Porque é na oração, quando nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, e Deus divide o coração dele conosco, é que aqueles ladrões da esperança que estão em nós, como ansiedade, como amargura, como ressentimento, Deus vai retirando, e aí vai tendo um espaço para que essa esperança possa expandir dentro de nós. Porque através desse buscar o Senhor de todo o coração, é que as virtudes divinas são produzidas em nós. É que essas virtudes que Deus já nos deu, nós podemos desenvolver e fazer com que elas cresçam. Então, nós precisamos praticar essa esperança. Existem momentos da nossa vida que nós, diariamente, não podemos desistir de ter esperança. Nós precisamos intencionalmente decidir por alimentá-la. Porque se há luz diante de nós, se há luz para o nosso futuro, se há esperança, e eu queria terminar dizendo isso, se há essa luz diante de nós, é porque já houve cruz. E a cruz está vazia. Então, nossa esperança, ela é sobretudo uma esperança escatológica. É uma esperança de que haverá um dia e que Deus enxugará do olho toda lágrima. Haverá um dia em que a morte vai ser silenciada. Haverá um dia em que nós conheceremos o Senhor como somos conhecidos. Haverá um dia que experimentaremos plenamente a redenção. Experimentaremos plenamente aquilo que Deus conquistou na cruz por nós. Então, quando tiverem sem esperança, olhe para a cruz. Olhe para a cruz vazia. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé e a nossa esperança. E se nós também só esperássemos em Deus somente para esta vida, nós seríamos os mais miseráveis. Então, nossa esperança,
ela está, sobretudo, depositada num Deus que um dia fará sua vontade na terra, como é feita nos céus. E é por isso que nós cantamos mais cedo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a nossa expectativa. Nós não vivemos nesse mundo sem destino, mas nós sabemos que está guardado para nós um lugar. E é com expectativa e com esperança que nós aguardamos esse dia. Então, meus amados irmãos, que nesse ano, meu desejo é que vocês possam buscar mais o Senhor, que vocês possam, nas crises que porventura um ano traga, porque todo ano ele tem esse misto de coisas boas e momentos desafiadores. E esse ano certamente será um misto disso também. Mas que durante todo esse ano vocês possam escutar a doce voz do Espírito a dizer no coração de vocês: você é o meu filho amado. Os planos que eu tenho a teu respeito são planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Baixe sua fronte que eu queria orar por vocês. Senhor, te louvamos, Pai. Te louvamos porque um dia tu entregaste Jesus para morrer por nós, Senhor. E nós não precisamos, Senhor, esperar nada mais, nenhuma outra demonstração de amor, Senhor, porque a maior demonstração de amor tu já nos deste. Senhor, nos faz ter clareza de entender que as crises e as dificuldades desta vida, Senhor, em nada tem a ver com o teu amor, ou porque tu deixaste de nos amar, Senhor, mas simplesmente porque estamos no mundo ainda imperfeito. Senhor, produz em nosso coração essa verdadeira esperança que não nos decepciona, Senhor. Faz em nós, Espírito Santo de Deus, aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Vem nos dar a vida abundante que tu tens separado para nós, Senhor. E que possamos enfrentar o que um ano nos trouxer com a verdadeira esperança, sabendo que tu estarás conosco até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. Ouço o Espírito falando: filho meu, não desiste. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me achegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei. Estou
esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. Filho meu, não desiste. Os meus braços estão estendidos para ti. Vem correndo, vem pra mim. Invoca-me e eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me chegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei. Invoca-me, invoca-me e eu te ouvirei. Serei achado de ti. Tua sorte eu mudarei. Achega-te a mim, eu também me chegarei. Te tomarei em meu colo, novas vestes te darei. Filho amado, Deus de toda esperança, enche o nosso coração da vida, da esperança viva. Filho amado, tu és meu filho, meu filho amado, filho amado. Tua esperança, tu és meu filho amado. Tu és meu filho. Aleluia. A Ele toda glória, todo louvor. Você é filho amado do Senhor. Jamais Ele vai te abandonar. Semeie com fé e regue com esperança. E a colheita é certa em nome de Jesus. Amém? Esse é o momento em que você vai expressar de modo concreto isto. A sua gratidão por tudo quanto Deus tem feito na sua vida. E faça isso com a esperança. Quando você devolve a Deus o que você reconhece ser dele, pois tudo vem dele, ele te abençoa e te faz prosperar a tua vida. É o momento em que vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Você que nos acompanha pela internet, você pode também fazer sua contribuição. Os nomes, os dados das nossas contas estão expostos aí na tela. Você que está no culto presencial pode também fazer o mesmo com os dados bancários que estão sendo expostos e colocar no altar do Senhor sua oferta, seu dízimo. Doe sempre com generosidade e receba com gratidão. Semeie com fé e regue com esperança. Enquanto cantamos, vamos consagrar ao altar nossos dízimos e ofertas, porque Deus ama a quem dá com alegria. Faça isto agora, com generosidade. Como descrever
sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Assentados mesmos, como vocês estão, vamos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Amém. Vamos passar a palavra ao nosso pastor. Meus irmãos, não está transmitindo, está com um probleminha na internet, não está transmitindo. A gente vai postar depois, tanto o culto da virada, quanto o culto de hoje de manhã, como esse culto, depois vão ser postados na internet. Mas eu fico muito achando engraçado e também fico impressionado de como Deus faz as coisas de forma perfeita. Como diz nosso bispo, um dia a gente vai saber que tudo ele fez perfeitamente bem, não é assim? Hoje de manhã, quem esteve aqui, eu sei que Técio e Davi estavam aqui, Igor trouxe uma palavra usando outro texto, outra abordagem, mas ele disse muita coisa do que Lilian nos trouxe. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer às igrejas. Nós temos ouvido assim, quando esse vídeo puder ir para a internet, vale a pena você ouvir o culto da manhã e ouvir esse culto da noite umas 3 vezes, para você ser cheio de esperança. Deus está falando à igreja e a gente deve ouvir. E nós vamos celebrar essa Eucaristia, e eu quero compartilhar com você, como eu fiz hoje de manhã, uma alegria que eu tenho no coração quando vamos celebrar juntos a Eucaristia. Um mestre episcopal, um grande homem de Deus chamado John Stott, anglicano. Ele teve um ministério muito frutífero, esteve aqui pregando na Trindade, e perguntaram a John Stott qual era a razão, qual era o segredo de um ministério tão longo e tão profundo e que impactou tanta gente. E ele disse com muita simplicidade: toda semana a palavra e a Eucaristia. Toda semana a palavra e a Eucaristia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa liturgia da nossa igreja nos dá essa estabilidade. Eu não sei como é que você está, se você está feliz. Se você está feliz, você ouviu a palavra e vai participar da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo. Se você está triste, você ouviu a palavra e vai participar do corpo e do sangue de Cristo. Se você está animado ou se você está desanimado. Se você recebeu uma excelente notícia ou se você recebeu uma má notícia. Você tem a estabilidade de saber que todo domingo, toda quarta, todo domingo, toda quarta, e sempre que você vier para cá, você vai ouvir a palavra, vai se encontrar com Cristo na Eucaristia, os meios regulares de graça.
E isso vai alimentar você na estabilidade da vida. E isso é muito caro, é muito lindo. E eu estou dizendo isso a você para você valorizar a nossa liturgia. Valorizar é a razão pela qual sempre nós celebramos e ouvimos, porque assim nós somos alimentados no bom e no ruim. Eucaristia significa ação de graças. E a Bíblia diz: em tudo dai graças. Não diz por tudo dai graças. Eu não consigo dar graça quando o Náutico perde. Eu não consigo dar graça quando doenças acontecem. Mas não é por tudo, mas é em tudo. Em todas as circunstâncias, nós celebramos a Eucaristia. Sobretudo, pela maior esperança de todas, que a gente acabou de ouvir, a esperança de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a Eucaristia. Amém? Vamos ficar todos em pé com o nosso bispão. Vamos celebrar juntos e participar do corpo e do sangue de Cristo. Eu quero antes só dizer a vocês que guardem essa palavra. A palavra que a nossa querida irmã nos trouxe, não é? Uma palavra bíblica, uma palavra 100% bíblica. Eu louvo a Deus por sua vida, viu? Que Deus lhe conserve simples como você é, despojada, e que toda a glória seja dele. Siga em frente. Toda a glória e ações de graças te sejam dadas, ó Deus, Pai de infinito poder e amor, por toda a criação e por nos teres feito a tua própria imagem. E porque, tendo nós caído em pecado, enviaste misericordioso em nosso socorro, teu único Filho, Jesus Cristo, o qual para nossa redenção tomou sobre si a natureza humana e sofreu morte de cruz, e porque ele, pela oblação única de si mesmo, ele realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo o mundo. Pois o Senhor Jesus, queridos, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que os reunirdes. E depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória de mim. Todos, a tua morte, Senhor, nós anunciamos, a tua ressurreição nós proclamamos, e a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, Pai, seguindo o mandamento do teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos, e humildemente suplicamos que aceites este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes a abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e a este vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, pelos séculos sem fim. Louvemos. Ó Pai nosso, tu que estás, os que amam a verdade, fazei do reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações. E o amor que teu Filho nos deixou
seja sempre conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O poder e a glória para sempre. Amém. e no pão da Unidade, Cristo dá-nos sua paz e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não nos permitas que caiamos em tentação, ó Senhor. da tua paz Ao mundo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, porque nós, embora muitos, somos um só corpo. Poder sentar, meus irmãos. Ainda não é o tempo que a gente pode se abraçar. Vai chegar esse dia, creio que esteja próximo, mas hoje a gente ainda não pode se abraçar. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa mesa não é a mesa da Igreja Episcopal Carismática do Brasil e nem ninguém vai poder lhe examinar para saber se você pode vir à mesa. Se você é cristão de qualquer denominação, é batizado e confessou o seu pecado, você é bem-vindo à mesa do Senhor, seja qual for a sua denominação. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e então participe. E assim que nós vamos fazer agora, com muita reverência e com muito louvor. Os dons de Deus são para o seu povo, provar e ver de que o Senhor é bom. Nós vamos agora participar do corpo e do sangue de Cristo. Amém. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar?
Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, reformamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, reformamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. 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 Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas e teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são as promessas do Senhor. És meu consolo, Jesus, és meu abrigo. força e refúgio
Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adoro. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre de louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são as promessas do Senhor. Aleluia! Reina o Senhor! Aplaudi ao Senhor todos os povos! Ele está vestido de majestade! Aleluia! Aplaudi ao Senhor povos e nações! O Senhor reina! Reina! Reina o Senhor! Viva os povos! Aleluia! Aleluia! A Ele toda a glória. Aleluia! Glória a Deus. É a Ele que você glorifica deste modo, de todo o coração. Podem sentar, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Nossas atividades, alguns ministérios ainda estão em recesso, e à medida que nós formos voltando às atividades dos ministérios durante a semana, nós iremos informando aos queridos irmãos. O acampamento Eu Sou acontecerá dos dias 4 a 6 de fevereiro, para aqueles que têm de 11 a 14 anos. Então, as inscrições estão sendo feitas, as informações se pode ter ainda na nossa secretaria durante a semana e também nas nossas mídias. Todos os domingos, antes do culto, 1 hora antes do culto, nós temos a reunião do Ministério de Intercessão, orando por você. Se você desejar vir, trazer o seu motivo, o seu pedido, e se desejar receber uma oração específica, ali no corredor temos uma salinha ali em cima, onde nos reunimos 1 hora antes do culto, aos domingos, 9 da manhã e 18 e 17 horas. Você é sempre bem-vindo. Essas são as nossas atividades. Vamos passar a palavra ao nosso pastor. Amém. Você foi abençoado, diga amém. Amém. Que coisa boa. Estou animado para esse ano. Mês de férias, muita gente está descansando, mas se você não estiver viajando, venha. Domingo que vem pretendo pregar nos 2 cultos, de manhã e à noite. E sei que Deus vai fazer muitas coisas conosco esse ano. Hoje de manhã eu fiz uma coisa e fiquei muito feliz. Todo domingo eu chego mais cedo nos cultos e vou na sala de intercessão para orar. Isso já é meu costume. Mas hoje eu cheguei bem mais cedo. Deu tempo de eu passar lá, orar na intercessão, mas depois eu entrei na sala da EBD, da Escola Bíblica Dominical, que é conduzida pelo nosso pastor João. E foi uma maravilha. Quem estava dando aula hoje foi o pastor Marcos Guimarães, da Juventude. Ele estava falando sobre a armadura de Deus, e foi uma aula tão linda. E eu fui tão abençoado, que eu queria dizer isso a você. Se você quer, e eu acho que você deveria querer, ter um conhecimento da palavra, estudar a Bíblia. Se você tem dificuldade de fazer isso sozinho ou em outros lugares, venha para cá no domingo, 8h30 da manhã. É uma bênção. Você vai aprender sobre a palavra de Deus, vai ficar assim, bem sabida, como Lilian. Então, você quer fazer isso? Você vem para aprender a palavra de Deus aqui no domingo, 8h30 da manhã. E antes da nossa bênção final, eu quero dar notícia para vocês da nossa reforma. Para quem não está sabendo ainda, do lado de fora tem um banner e também nesse corredor tem um outro banner. Nós pretendemos fazer uma reforma em algumas etapas.
mas eu não vou usar o dinheiro da igreja para isso, porque a igreja não tem dinheiro para isso. A gente ainda não conseguiu pagar as contas de dezembro. Então, o dinheiro dos seus dízimos, das ofertas e das contribuições, a gente precisa pagar a conta de luz e precisa pagar os zeladores, e esse dinheiro está separadinho para fazer isso, e a gente precisa contar com isso. Mas, pastor, como é que você vai fazer uma reforma sem dinheiro? Vou fazer com a ajuda de vocês em material e mão de obra. Se você quiser dar tijolo, se você quiser dar areia, dar tinta, se você conhecer um pedreiro ou for um pedreiro, todo o material, toda a lista de material e de mão de obra está aí fora, e tem o telefone de Ana Cecília, que é a pessoa que está organizando para você doar o seu material ou doar seu tempo. Se você também quiser doar dinheiro, você pode, mas você fala com Ana Cecília, porque tem uma conta especial para você fazer isso, porque nós estamos sonhando. E a notícia boa que eu quero dar a vocês, com muita fé, esperança e um pouquinho de doidice, é que amanhã a gente já começa a trabalhar. A partir de amanhã, o piso... Amém. É porque nós somos discípulos de Paulo Garcia, e Dom Paulo sempre diz que a gente bota o pé e depois Deus bota o chão. Então, amanhã, pretendemos em janeiro, a partir de amanhã e até o final de janeiro, nós pelo menos ter todo o piso trocado. Amém? Já ganhamos o piso, já ganhamos a argamassa, só não ganhamos a mão de obra ainda. Então, pela fé, vai chegar dinheiro para pagar os pedreiros e os ajudantes para a gente fazer isso. Mas vai acontecer porque Deus está conosco. Amém? Vamos todos ficar em pé para receber do nosso bispo a bênção final e a nossa despedida. Amém. Amém, queridos. Eu mais uma vez digo e peço, levem a palavra de hoje no coração. Meditem. Eu lembrei do pastor, se não me engano, Enéas Tonini, quando um dia, lá na Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte, ele pregando, ele disse: templo não é teatro, nem altar é palco. Hoje vocês ouviram uma palavra de Deus através de Lilian, uma palavra direta, bíblica, num linguajar simples, acessível, e que essa palavra brote, produza frutos no coração de cada um. É a minha oração. Curvem a cabeça. Que a graça incompreensível à mente humana do Senhor Jesus, que o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, que o poder, os dons e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com o povo de Deus em toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz. Força dos teus opressores nunca te
júbilo. No teu arraial, vou receber de júbilo. No teu arraial, vou receber de júbilo.